Olá, para você, tá começando Igreja em Saída, o nosso espaço de ficar por dentro de tudo que acontece na igreja no Brasil, levando até você exemplos, ações de uma igreja missionária e sinodal. Que alegria ter a sua companhia, então, para encerrarmos juntos esta semana, viu? Sextou e vamos lá, então, que hoje tem bastante notícia, bastante coisa boa para mostrar aqui. E a gente começa falando sobre a Assembleia dos Bispos, né? Você lembra que na última semana quase 400 bispos de todo o Brasil estiveram em Aparecida para a 59ª edição da Assembleia Geral. E um dos pontos de reflexão do episcopado foi a mensagem ao povo brasileiro. Então vamos conferir um resumo do que fala essa carta. Os bispos católicos aproveitaram a conclusão dos trabalhos em Aparecida e no encerramento da Assembleia dirigiram uma mensagem a toda a nação. No texto intitulado de Mensagem da CNBB ao povo brasileiro sobre o momento atual, os bispos dizem que as alegrias, esperanças, tristezas e angústias são as mesmas de cada brasileira e brasileiro e que querem falar ao coração de todos. No texto é afirmado que a fé comporta exigências éticas que se traduzem em solidariedade e compaixão pelo povo. Como igreja no coração do mundo, temos uma tarefa enorme de anunciar o reino de Deus e de marcar a nossa sociedade brasileira em tempos muito difíceis com o sabor do Evangelho de Jesus Cristo. Deus seja louvado por este caminho e que Ele nos enriqueça para que nós possamos abrir novos caminhos com as luzes do Evangelho para a vida do povo brasileiro, superando descompassos, desigualdades sociais vergonhosas e, sobretudo, o enfrentamento do problema gravíssimo da fome em todo o Brasil. Queremos que tudo aquilo que fizemos, rezamos, discutimos e decidimos se torne uma grande força para a sociedade brasileira no cumprimento da tarefa missionária de nossa igreja. Não é apenas uma mensagem que fala das sequelas e precisa falar, mas é uma mensagem que, acima de tudo, diz, pela experiência da comunhão, vamos juntos enfrentar essas dificuldades e trabalhar por vencer estas e tantas outras que aí estão e queira Deus que não venham novas. A mensagem ao povo brasileiro considera que o momento no país é difícil e fala da desigualdade social, fome, violência, família, vida, terra, o cuidado com a casa comum, entre outros assuntos. Durante esta Assembleia, essa etapa da Assembleia, nós optamos por divulgar uma nota, uma mensagem melhor, ao nosso povo, à nossa gente. E uma nota sobre esse momento atual que estamos vivendo, desafiador. A fé, ela comporta exigências éticas. A fé não se resume a uma prática religiosa. A fé é muito mais ampla, né? Eu diria que a prática religiosa é um dos aspectos, talvez, de uma experiência de fé. Mas a fé traz para nós, sim, exigências éticas que se traduzem em compaixão e solidariedade para com a nossa gente. A igreja no Brasil sempre ouvindo os sinais dos tempos e trazendo, então, essas mensagens proféticas a todo o povo de Deus. E olha, hoje é dia de participação do Observatório da Comunicação Religiosa aqui no nosso programa. Nesta semana celebramos o 7 de setembro, a independência do Brasil, o Dia da Pátria. Mas como estamos vivendo essa autonomia enquanto país? Quem traz essa reflexão para nós é o membro do Observatório, Padre Antônio Iriildo Alves de Brito. Olá! Os 200 anos da independência do Brasil é momento oportuno para revisarmos a história. O que significaria aquele grito em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga? A pintura de Pedro Américo, que mostra o príncipe regente montado em um cavalo, de espada em riste, apresenta uma versão de Dom Pedro envolta em heroísmo e triunfalismo. Contudo, a representação não espelha muito bem a realidade. Não houve cavalo como o de Bonaparte. Na verdade, não haveria problema nenhum em representar nosso príncipe montado em uma mula,
animal esperto que tanto peso carregou para o bem da pátria amada. Obviamente, a proclamação da independência é resultado de um processo complexo que constitui a relação entre Portugal e Brasil. E não se deu da noite para o dia. A separação entre ambos, de alguma forma, começaria desde 1808, quando da vinda da família real para cá. Dom João VI mudou o status do Brasil. O grito de seu filho, Dom Pedro, em 1822, decorre de um emaranhado de fatores, mas, sobretudo, da pressão das elites brasileiras. Em todos os tempos, as elites se unem para manter seus privilégios. Não foi diferente naquele momento. Há quem diga que nossa independência foi uma revolução conservadora. O Brasil mudou para continuar igual. Naquele momento, continuamos sob a monarquia e com um contingente grande de negros escravizados. A mão de obra escrava era a base da economia e a elite não abriu mão disso. Inclusive, a Lei de Terras de 1850 passou a permitir o acesso à terra apenas mediante compra. Um dos objetivos da lei era impedir que os escravizados tivessem acesso a ela quando libertos. Nosso país foi o último do continente americano a abolir o trabalho escravo. Isso só vai ocorrer mais tarde, em 13 de maio de 1888, sem um projeto de inserção social das massas escravizadas. Olhando para as nossas cidades e campos, vemos o quanto ainda há de dependência e de dor. O Brasil, no quesito agrário, é violento com os pobres. A posse da terra e, por consequência das riquezas, ainda se concentram em poucas mãos. Outrora, nas mãos dos fidalgos portugueses, agora nas mãos dos grupos empresariais do agronegócio. Os latifúndios mudam de nome, mas a estrutura perversa permanece até os dias atuais. Quem não se recorda da triste fila dos ossos em Cuiabá, em dezembro de 2021, exatamente na capital do agronegócio, onde mais se produz carne no país? Os pobres se humilhando por um pedaço de osso para saciar a fome. A independência brasileira é meta ainda a ser conquistada, para a qual a Igreja tem muito a contribuir. O Espírito Santo, que delicadamente conduz a história, nos impulsione, como comunidade eclesial, a trabalhar por um Brasil justo e solidário. Agradecemos ao Observatório e ao Padre Iraildo por esta reflexão. E você já sabe que estamos no mês da Bíblia, né? Temos falado bastante disso aqui no programa. Por sua vez, a Assembleia dos Bispos, na semana passada, falou da animação bíblica da pastoral para motivar um maior contato das comunidades com a palavra. E hoje a gente te mostra um exemplo de dedicação para conhecer e viver mais as Sagradas Escrituras. É o projeto Copiar a Palavra, lá da Diocese de Paranavaí. Na Diocese de Paranavaí, nós estamos num processo muito bonito da iniciação à vida cristã, como verdadeira evangelização. Então, nos retiros de decanato, nós copiamos os evangelhos. Cada um dos participantes escreveu 2 versículos que foram colados na sequência, e aqui nós temos todo o evangelho de Mateus, que foi copiado no decanato de Paranavaí. Também no decanato de Luanda, aqueles que participaram do retiro fizeram a cópia e copiaram Lucas. O mesmo ocorreu no decanato de Paraíso do Norte, que copiaram o Evangelho de João. E cada um dos participantes da iniciação à vida cristã copiará numa apostila própria para isso, dia por dia, o Evangelho de Marcos. Então, farão a cópia do Evangelho, fazendo também a oração da leitura orante do texto bíblico. Vai ser um momento de evangelização muito bonito. Vocês vão copiar? Sim! Desta forma, nós copiaremos todos os evangelhos. E serão milhares e milhares de pessoas envolvidas nessa atividade da animação bíblica da pastoral.
numa linda experiência de comunhão e de participação em nossa diocese. Que bacana essa experiência lá na Diocese, né? Nossos parabéns, então, a eles por essa iniciativa, né? E como tem uma bonita pedagogia nisso, né? De você copiar, como isso ajuda a você fixar, conhecer mais aquilo que está escrevendo, e no caso, a palavra de Deus, viu?